Em nosso último estudo, olhamos para os 5 primeiros mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Vocês não terão outro Deus além de mim. O segundo mandamento nos proíbe de fazer qualquer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus ou na terra que seja como imagem de Deus. O terceiro nos proíbe de usarmos o nome de Deus em vão. O quarto nos ordena a separar tempo para adorar a Deus e para descansar. E o quinto mandamento nos ordena a honrarmos os nossos pais, e esse mandamento vem com uma importante promessa de que se realmente fizermos isso, teremos uma longa vida na face da terra. O próximo mandamento está na tábua horizontal. São os mandamentos que tratam do nosso relacionamento com aqueles que nos rodeiam. Estes mandamentos no plano horizontal são: não matarás. Isto não significa literalmente não matarás, porque há lugares na Bíblia onde Deus ordenava o seu povo a matar. Seja quem for que derramar sangue do homem, seu sangue será derramado. No capítulo 9 de Gênesis, Deus disse a seu povo que tem um tempo para matar. No Novo Testamento, no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, vemos que a lei oficial deve ser cumprida. Caso contrário, a espada não será usada em vão. Paulo diz que se você quiser se dar bem com o oficial da lei, então obedeça à lei. Dessa forma, ele não será nenhum problema para você. Mas, se você desobedecer à lei, então realmente pode temer por tua vida, porque ele não trará sua espada em vão. 3 vezes ele diz isso. Enquanto ele estiver usando a espada com você, se você desobedeceu, ele será um ministro de Deus. Nos dias de hoje, aquela espada que Paulo fala pode ser uma 9mm automática, vamos dizer assim. Se você estiver roubando um banco e um policial atirar em você, ele estará sendo um ministro de Deus. Paulo nos diz que Deus estabeleceu a lei e a ordem. A lei que Deus estabeleceu é a presente expressão, a ira de Deus contra o mal. Então, de acordo com as Escrituras, o criminoso deve temer o oficial da lei. Então, dessa forma, você pode ver que o 6º mandamento não diz literalmente não matarás. O espírito desse mandamento é a vida nas mãos de Deus. Deus deu a vida e somente Deus pode tirá-la. Os sofisticados sistemas da moderna medicina, que podem prolongar a vida em certos casos, levantam uma questão sobre esse 6º mandamento. Nossa definição é que isto está cada vez mais e mais vago. Na verdade, este é o princípio que deveremos sempre manter em perspectiva. É a prerrogativa de Deus dar e tirar a vida. Nós poderemos até prolongar a vida através de modernos equipamentos da medicina hoje, mas Deus é o doador da vida e só Ele pode tirá-la. Eu lembro de uma história sobre uma família que tinha um de seus irmãos que estava com uma hemorragia cerebral. Tudo indicava que ele estava morrendo. Um certo neurocirurgião queria fazer uma cirurgia no rapaz. Esta cirurgia era um fator de alto risco. O médico disse: olha, ele nunca terá sabedoria de Salomão, mas deixe-me operá-lo. Um outro cirurgião daquele hospital não concordou com esta decisão e levou o assunto para a diretoria do hospital, que decidiu bloquear a decisão de operar o rapaz. O homem que foi contra a cirurgia era um judeu. Sua decisão, antes que a diretoria tomasse a decisão, era esta: ele está nas mãos de Deus. Nós não podemos fazer nada. 5 anos mais tarde, aquele jovem foi liberado do hospital com 75% de melhora. A família tem constantemente agradecido a Deus por aquele neurocirurgião que disse: ele está nas mãos de Deus, nós não podemos fazer nada. Deus é o único que dá e pode tirar a vida. Este é o princípio ou o espírito deste 6º mandamento. Vida. Este é o princípio ou o espírito deste 6º mandamento. Não cometerás adultério. Eu acredito que o espírito desse mandamento é o que poderíamos chamar de o direito dos filhos. Este é o plano de Deus, como declarado lá em Gênesis capítulo 2. Estabelecer parceiros para as pessoas, para que se tornem pais, e eles farão pessoas que se tornarão também parceiros e pais. Casamento ou lar é o contexto seguro que Deus quer dar para os filhos, para que eles sejam criados e preparados para a face da vida. A segurança dos filhos, então,
depende do compromisso e da fidelidade do casal. Eu acredito que esta verdade é o coração desse mandamento. Isto é o que Deus quer mostrar-nos quando diz: não cometerás adultério. Outra razão desse mandamento no espírito desta lei é que Deus criou um contexto seguro no qual estas duas pessoas podem expressar o maior sentimento de intimidade da qual o ser humano é capaz. Eu lembro de um jovem que eu aconselhei anos atrás. Ele estava vivendo como muitos jovens estão vivendo hoje. Ele estava em um colégio estudando, e a garota que ele estava vivendo também estudava lá. No verão, eles foram juntos para a cidade para conseguir algum recurso financeiro. Quando as aulas começaram, ele permaneceu trabalhando e ela voltou para o colégio. Por um tempo, nos finais de semana, ela sempre ia visitá-lo. Mas uma sexta-feira, o telefone tocou e ela disse que não iria mais. Estava tudo acabado. Bem, naquela sessão de aconselhamento, chorando e choramingando para mim, aquele rapaz disse: deveria existir alguma garantia quando estamos nos entregando para um relacionamento ou um sentimento como esse. Deveria haver alguma estrutura, disse ele. Bom, aí eu falei: exatamente isso eu estava querendo dizer a você, rapaz. Veja o que a Bíblia ensina. Deus quis que existisse alguma garantia para você que está se entregando a estas áreas íntimas. Deveria existir algo que fizesse com que esse sentimento fosse comunicado de um lado para o outro. E exatamente essa é a perspectiva. Esse é o espírito do 7º mandamento. Não cometerás adultério. O 8º mandamento é: não roubarás. O espírito desse mandamento é Deus. Um Deus de ordem, baseado na graça do Senhor, e no nosso semear e colher, acumulamos certos ativos na nossa vida. Lembro de Abraão. Ele disse que não levaria sequer um sapato da cidade que ele conquistou. O que ele queria era resgatar o seu sobrinho Ló. Ló tinha sido feito prisioneiro e Abraão o trouxe de volta. Abraão recusou qualquer espólio de sua conquista para que nenhum homem viesse dizer: Abraão se tornou rico com o que não era dele. Hein? Abraão acreditava que Deus tinha provado a ele já há muito tempo, que ele é o Deus de todas as riquezas, e na graça de Deus, ele semearia e colheria. Quando você rouba, você viola a ordem de Deus. O próximo mandamento é: não dirás falso testemunho. Este é um mandamento que eu acredito não o temos observado como deveríamos. Muitas pessoas têm dito: não é permitido que conte uma grande mentira, mas uma pequena mentira, isso está tudo bem. Dessa forma, temos grandes mentiras e pequenas mentiras. Mas este mandamento não está dizendo nada sobre mentiras. Se olharmos com muita atenção, vamos ver que o que ele está se referindo é unicamente sobre falso testemunho. Um dos caminhos para se mentir é dizer a verdade fora do contexto ou dizer somente parte da verdade. Manipular a verdade é um dos caminhos para se mentir. Pessoas na mídia são espertos em fazer isso, né? Pessoas se tornam espertas nisso quando querem destruir alguém outro. Eles podem fazer isso dizendo parte da verdade em um tempo particular ou num particular contexto. Anos atrás, um jovem estudante que era também um pastor de jovens, olhou no espelho retrovisor do seu carro e percebeu que um veículo da polícia tinha estado lhe seguindo por uns 9 quilômetros. Primeiro, ele não tinha percebido que era um carro da polícia, por ele não ser identificado como tal. Era meio-dia de um sábado e o jovem pastor pensou que aquela sirene era um apito do meio-dia de uma fábrica a qual ele estava passando naquele momento. Quando a polícia finalmente o pegou, ele pensou que estaria sendo levado para a cadeia. Com ele no carro estavam outros jovens que estavam voltando de um acampamento de jovens. O policial pegou a carteira de motorista do rapaz e foi para trás do carro para inspecioná-la. Pelo espelho retrovisor, o jovem pastor pôde ver o policial coçando a cabeça enquanto lia as observações da carteira. Finalmente, o policial veio até ele e disse: "Olha, você tem que admitir que estava em alta velocidade, mas eu não vou fazer nada a você porque eu conheço seu pai, hein?" Pior de tudo é que o jovem pastor tinha certeza absoluta de que o policial não conhecia o seu pai. O seu pai não era daquela região, era de muito longe e nunca tinha estado naquela área. O policial pensou que conhecia o pai daquele jovem pastor. Agora, aquela era uma situação ética.
O que o jovem pastor deveria fazer? Ele não tinha tido curso de ética ainda. Então o jovem disse: o meu pai realmente é um grande homem. Claro, isto era um testemunho verdadeiro, porque o seu pai realmente era um grande homem. Mas como pensar sobre isso depois? Onde estava realmente envolvida a ética nesse caso? Ele percebeu através daquela situação que você pode violar esse mandamento não dizendo nada. Ele pode violar esse mandamento dizendo um testemunho verdadeiro, mas violou. Eu não sei o que você faria nesta situação. Acredito que isso serviu para aquele jovem pastor aprender alguma coisa e hoje ele faria diferente. Mas observe atentamente o que este mandamento diz. Não dirás falso testemunho. Não importa se você sabe fazer isso de uma forma muito hábil. Se você der uma falsa impressão de algo, você tem violado o 9º mandamento. Este é o espírito do 9º mandamento. E o último mandamento é: não cobiçarás. O espírito desse mandamento é como o espírito do 8º mandamento: não roubarás. Deus tem um testamento do que nós temos. A esposa que temos, a família que temos, a casa que temos, a posição que temos e o nosso lugar na vida. Deus tem um testamento sobre todas essas coisas. De acordo com as Escrituras, nós não devemos comparar nós mesmos com os outros. Somos todos indivíduos únicos. Quando Deus fez você e quando Ele me fez, Ele jogou fora o padrão ou modelo. Ele não quer que sejamos como ninguém outro. Ele não quer que outro seja como nós. Então, se isso é verdade, nós não poderemos comparar nós mesmos com os outros, e nem desejar ou invejar o que os outros possuem. Lembre, a alegoria da salvação no livro de Êxodo é algo muito interessante. Este livro nos mostra o caminho para fora dos nossos pecados. Êxodo nos mostra como ser salvos. Este livro nos mostra como Deus quer que vivamos uma vez que fomos salvos. É exatamente por isso que Deus nos deu tantas leis no livro de Êxodo. E então, finalmente, Deus mostra-nos no livro de Êxodo como um santo Deus quer ser adorado por aqueles que Ele tem salvado. Eu oro para que, como temos pesquisado o livro de Êxodo, vocês possam entender primeiro de tudo salvação e libertação. E então que você possa experimentar também salvação e libertação da escravidão do pecado. E então eu creio que pela pesquisa no livro de Êxodo, você entenderá algo que envolve ser um libertador ou um instrumento através do qual alguém outro também poderá ser liberto ou salvo da escravidão do pecado.